livre acesso. Lucas capítulo 23, versos 44 e 45 dizem: Já era quase meio-dia. As trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Existem outras traduções e existem outros textos nos evangelhos que vão dizer que esse véu rasgou de alto a baixo. Antes da gente entender a importância desse véu ser partido de alto a baixo, eu quero dizer para você que esse templo que está se referindo aqui, esse santuário, ele era dividido em 3 repartições ou 3 níveis: pátio ou átrio, lugar santo e lugar santíssimo ou santo dos santos. O primeiro pavimento, o pátio ou átrio, era uma área externa do templo onde todos podiam ter acesso, todos podiam entrar, com exceção dos leprosos, os impuros e castrados. Ali no átrio existiam alguns objetos: o altar do holocausto e a pia com água para lavagem ou lavatório. O segundo nível, o segundo pavimento, era o lugar santo e era restrito aos sacerdotes. Existiam 3 objetos dentro do santo lugar, esse segundo nível: a mesa com os 12 pães da proposição ou comunhão, o candelabro de 7 braços e o altar do incenso. O terceiro e último nível era o Santo dos Santos, o terceiro compartimento. Esse era o último compartimento do tabernáculo e o mais importante. Era o lugar onde ficava a Arca da Aliança. O único que podia entrar nesse lugar era o sumo sacerdote e ainda assim somente uma vez por ano, depois de um extenso ritual de preparação com um sacrifício pelos pecados do povo. O sinal de Deus na aceitação da presença do sumo sacerdote no Santo dos Santos era algo muito evidente, ou seja, era o fato dele continuar vivo enquanto estivesse lá ou depois que saísse de lá. Porque se porventura aquele homem se achasse ou fosse achado indigno, impuro, numa condição de pecaminosidade, aquele homem, ele era fulminado, exterminado, e ele simplesmente morreria ali enquanto oficiava no Santo dos Santos. Somente um sumo sacerdote tinha acesso para representar o povo ali diante de Deus, diante da Arca da Aliança que representava a presença de Deus. O véu era o que separava o lugar santo do lugar santíssimo, aquele último compartimento, para que alguém pudesse atravessar e chegar ao último compartimento, sair do lugar santo, onde ficavam os sacerdotes, e chegar ao lugar santíssimo, teria que atravessar por esse véu. Quando a gente fala véu, a maioria de nós provavelmente vai pensar naquele véu que fica no berço do neném, que serve para impedir a penetração de mosquitos, de moscas, não é? Mas não era um véu assim, era uma cortina muito espessa. Esse véu, na verdade, ele era uma cortina confeccionada com várias dobras de tecidos que eram de mais ou menos 10 a 12 centímetros de espessura, praticamente um punho de uma pessoa adulta. A sua resistência ela era tão forte que 2 cavalos não tinham força necessária para rompê-la. Ela possuía, no primeiro templo, ela possuía cerca de 13,5 metros, mas nesse templo no qual ela se partiu, que já era o templo de Herodes, ela tinha cerca de 18 metros de altura. E quando Jesus Cristo morre, quando Jesus entrega o seu espírito no alto da cruz, quando ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e quando Jesus se entrega à morte ali, a palavra nos diz, conforme nós lemos aqui em Lucas 23, 45, e o véu do santuário rasgou-se ao meio, e ela foi partida de alto a baixo. O que isso nos diz? Não foi um homem que subiu até o alto do templo e partiu esse véu, mas foi o próprio Deus, que com o sacrifício de Jesus, esse Deus, ele parte esse véu, essa cortina, dizendo: a partir
partir desse sacrifício perfeito do meu Filho Jesus, o meu Filho unigênito, a partir de hoje, vocês têm livre acesso ao meu trono da graça. Ah, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo isso, eu não sei se você consegue mensurar, se você consegue entender isso. Isso representa o tamanho do sacrifício que o nosso Jesus fez por nós e representa livre acesso ao trono de Deus. Você não precisa ser intermediado mais nem por sacerdote, nem por sumo sacerdote, nem por padre, nem por apóstolo, nem por bispo, nem por pastor, nem pelo Ney. Você pode ir até o trono da graça de Deus, derramar o seu coração e dizer: Pai, me ajuda. Você tem livre acesso à sala do trono de Deus por meio da tua oração. Você não tem noção o que acontece quando você se dobra, quando você se coloca diante de Deus em oração. Quando você se coloca diante de Deus em oração, você tem o Senhor do universo com os ouvidos bem abertos para que você fale com Ele. Por isso eu te convido, ore mais. Separe tempo, fique mais tempo na presença de Deus, porque Deus está te oferecendo livre acesso. No mundo em que vivemos, se nós precisarmos falar com um prefeito de uma cidade, nós precisamos passar por secretário, chefe de gabinete, mas para falar com o Santo dos Santos, o Senhor dos Exércitos, nós temos livre acesso. Vamos orar, vamos falar com Ele. Deus maravilhoso de graça, poder e bondade, eu rogo a Ti, olha para cada um daqueles que ora comigo agora, filhos e filhas, pessoas que se dobram diante do Senhor para reverenciar a Tua majestade, para dizer que Tu és santo, Tu és belo, Tu és majestoso, Tu és glorioso. E nós colocamos a nossa vida diante de Ti, clamando: Deus, olha para nós, olha para o nosso coração. Pai querido, nós precisamos do Teu toque, precisamos da Tua força, precisamos do Teu renovo, precisamos da cura, precisamos do Senhor, do Teu socorro. Então estenda a Tua mão nesse dia, abre os caminhos, arranca as armadilhas da nossa frente, para que nós possamos caminhar, ó Deus, e atingir as nossas metas, os nossos objetivos. Ajuda-nos, ó Pai, a ser intercessores, intercessoras da nossa família, dos nossos filhos, das pessoas que nós amamos. Ouve a nossa oração, visita aqueles a quem nós estamos lembrando nesse momento e abençoa cada uma das pessoas, ó Pai, porque, ó Deus, nós temos a Ti e a Ti somente como nosso único e poderoso Deus. Louvado seja o Teu santo e poderoso nome. Meu irmão, minha irmã, que a presença de Deus te dê um dia abençoado, um dia cheio de glória, e que ao final desse dia você possa dizer: obrigado, meu Deus, por mais um dia. Amém.